nossa aula. E nosso objetivo agora é justamente refletir um pouco sobre como, né, que o desenvolvimento econômico ele pode ser melhor planejado, gerenciado, para que a gente obviamente não faça com que esses números tão relevantes do nosso setor não sejam apenas números, né, para poucas pessoas, né, mas ele possa realmente significar para muitos brasileiros realmente um simbolismo da melhoria de vidas que eles podem ter no futuro. Então, para a gente poder conversar sobre isso, refletir sobre esse assunto, a gente vai ver agora uma matéria jornalística que foi produzida aí no final de novembro, que mostra justamente como que está o atual cenário da economia do país no geral, né? Como é que está a situação da maioria dos brasileiros e como que se constrói essas situações e forma-se as classes sociais, né? Como que essa pandemia, por exemplo, impactou e fez com que muitas pessoas saíssem de uma classe social mais alta e fossem para uma mais baixa, né? Ou seja, o que está acontecendo no cenário atual e como o nosso setor ele pode melhorar essa situação no futuro. É o que a gente vai tentar compreender a partir de agora na reportagem. Em 2020 tem sido um ano difícil. Só me confirme se apareceu a imagem, se vocês estavam conseguindo ouvir, por gentileza. Sim, Washington. Ok, obrigado. Difícil para o bolso do brasileiro por causa da pandemia. Mas olha, os últimos anos também não foram fáceis, não. Em 2015, o Brasil entrou em recessão e a recuperação caminha a passos lentos e desiguais. Um estudo exclusivo revela que no sobe e desce dos números, os pobres ficaram ainda mais pobres. Mas a riqueza de quem já tinha uma vida confortável até cresceu. É o que mostra agora a repórter Sônia Bride. A vida nunca foi fácil para Cleomar. Mas nunca foi tão dura como agora, que vive do lixo, num lugar onde mesmo o lixo é pouco. O único respiro de estabilidade na vida foram os anos em que ela teve emprego formal. Era boa naquela época. Eu tinha geladeira, eu tinha um fogão bom, eu tinha minhas coisas boas, sabe? Mas aí chegou a crise. Era o governo Dilma Rousseff. Entre 2015 e 2016, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país, encolheu 9%. 6 milhões de brasileiros perderam o emprego. Só de cima mesmo é possível ter uma ideia do tamanho dessa fila. As pessoas continuam chegando em busca de emprego. 12 anos trabalhei de carteira assinada. Mas aí a firma faliu, aí ele deu as nossas contas para nós ir embora. Era o fim de um período de ascensão social. O abismo entre ricos e pobres no Brasil sempre existiu e ficou maior durante a ditadura militar. Depois da Constituição de 88, começou a diminuir. A queda se acelerou mesmo nos anos 2000 e um novo fenômeno surgia. A nova classe média brasileira, 27 milhões de novos cidadãos consumidores. Mas em 2016, a desigualdade começou a subir de novo em consequência da crise. O resumo de tudo é que os anos 2010 foram uma década perdida para o Brasil, mais uma. Né? Não só em termos macroeconômicos, mas também em termos do combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Pedro Ferreira é um dos autores do estudo que analisou a desigualdade brasileira entre 2012 e 2018. Com base na PNAD contínua, a pesquisa que o IBGE realiza entrevistando famílias a cada 3 meses.
Mas em 2019 seguiu a mesma tendência e 2020 foi atípico por causa da pandemia. O outro autor do estudo é Rogério Barbosa. Ele destaca que depois de 2015, com o Brasil já em recessão, houve corte nos recursos destinados a programas sociais. As políticas sociais ficaram de lado, em especial o Bolsa Família, que passa a ser sistematicamente subfinanciado, e então o número de beneficiários começa a diminuir, o valor médio dos benefícios por domicílio e por pessoa também cai, muitas pessoas começam a ficar pobres, mas não são consideradas pobres pelo programa, então elas ficam de fora. Isso significa que nós não conseguimos oferecer proteção quando a proteção era mais necessária. Eles analisaram 3 faixas de pobreza. Todas haviam encolhido entre 2012 e 2014, mas aumentaram depois de 2015. Os domicílios com renda até R$ 258 por mês por pessoa voltaram ao patamar de 2012. Para os que recebem até R$ 178 por pessoa, a situação ficou um pouco pior do que 6 anos antes. Na faixa dos mais pobres entre os pobres, 2,5 milhões de pessoas a mais passaram a fechar o mês com renda de até R$ 89. Beth é um desses casos. O que tem me ajudado é o cartão da escola. Cartão no valor de R$ 110 por cada criança. A prefeitura paga para as crianças comerem em casa porque as escolas estão fechadas. R$ 220 por mês, para ela e 2 dos 7 filhos, os mais novos, que ainda estão na escola. Passou muita dificuldade? Bastante. Foi sempre assim? Não. Foi não. Há 10 anos atrás eu tinha uma vida que eu podia dar de tudo para meus filhos. Beth recebia o Bolsa Família, mas durante o pagamento do auxílio emergencial oferecido pelo governo federal este ano, seu cadastro foi cancelado. Ela já fez o recadastramento para voltar a receber. Muito difícil. Para quem estava acostumado a comer carré todos os dias, comer bife, e agora tem dia que a gente come uma pelanquinha. A crise atingiu os mais pobres, mas não só eles. Fui funcionária de uma empresa multinacional por quase 20 anos. Com curso superior e pós-graduação, Carla tinha um cargo de gerência. E aí veio a crise de 2015, abalou muitas empresas, e aí diversos cortes aconteceram. O meu cargo foi extinto, e aí então eu fiquei realmente desempregada, já com uma idade mais avançada, e com a crise no país, e aí ficou realmente uma situação muito difícil de retomada. Aos 47 anos, era difícil encontrar emprego e muito cedo para se aposentar. Divorciada, 2 filhos, Carla decidiu investir num negócio que não conhecia. Abriu um bar. Durou 6 meses. Quanto das suas economias você botou nesse bar que faliu? Toda a minha economia, mais de 300 mil. Tudo que você tinha? Tudo que eu tinha. Guardado para a velhice? Tudo que eu tinha. Ficou muito dura a situação depois disso tudo? Bastante. É difícil até falar isso, mas eu vivi em um estado de pobreza, de não ter dinheiro para pagar luz, de não ter dinheiro para pagar gás, de não ter comida, de não ter como pagar o meu condomínio, de não ter como pagar as minhas contas básicas. Na recessão, todo mundo perdeu renda, em média 3%. Mas a pouca recuperação foi desigual. 80% da renda recuperada ficou com os 5% mais ricos. Isso mostra um pouco do tamanho do fosso entre os extremamente ricos e os extremamente pobres. O fosso é tão profundo que no Brasil, o 1% mais rico concentra mais renda do que os 40% mais pobres. Ou então, os 10% mais ricos têm uma fatia maior da renda do que os 80% mais pobres. O topo do Brasil, os mais ricos entre os ricos do Brasil, são tão ricos quanto os ricos europeus e americanos. Então, quando a gente está pensando numa classe média, a classe média mesmo, quem está no meio, é muito parecido com os mais pobres. Para muitos, o impacto da crise só não foi maior porque uma mudança temporária nas regras facilitou a aposentadoria. 36 anos e 5 meses deu total.
Em 2016, João se aposentou ganhando quase o mesmo salário de quando estava empregado. E aí esse dinheirinho da aposentadoria fez uma diferença aí? Ajudou. O senhor não sofreu com a crise econômica? Na realidade, não. Ele ainda continuou trabalhando, mesmo aposentado. E em 2018, quando perdeu o emprego, já estava protegido. Eu consegui guardar um pouquinho, sim. Quando eu fui desligado em 2018, eu tinha o meu fundo de garantia integral. E tempo para aproveitar tranquilo as coisas boas que o tempo traz. Em 2016 e 2017, enquanto durou a facilidade para se aposentar por tempo de serviço, aquelas que têm valor maior do que o salário mínimo, o número de novas aposentadorias disparou e foi um fator de aumento da desigualdade. É curioso que a gente não considera que essas pessoas são exatamente ricas, né? Definitivamente uma pessoa que recebe 2, 3, 4 mil reais não é um milionário, está longe de ser isso. Mas o Brasil é um país muito desigual e esses valores já são concentradores de renda. Para diminuir a desigualdade, é preciso primeiro reconhecer que não é só uma questão de mérito. Se todo mundo quer subir na vida, nem todos têm acesso à mesma escada. Algumas pessoas conseguem ir avançando devagar, só com o esforço próprio. Já umas poucas pessoas têm tudo a seu favor. Com boas escolas e uma rede de relacionamentos que ajuda a arrumar empregos, basta um pequeno esforço para chegar lá. Já para a imensa maioria dos brasileiros, essa é uma luta inglória. Não importa o esforço que eles façam, não conseguem sair do lugar. É preciso remover essas forças que ficam sempre jogando eles para baixo. Essas forças são muitas. Da falta de acesso à moradia, saneamento, educação. E um racismo estrutural que mantém principalmente os pretos nas camadas mais baixas de renda. Um sistema de cotas tem um papel importante e traz vantagens para todos, negros e brancos. A francesa Esther Duflo sabe o que fala. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Economia no ano passado por ter uma visão inovadora. Testar na prática estratégias para redução de pobreza, como se faz com vacinas, por exemplo. Não devemos ter medo de dar dinheiro para os pobres, porque isso não fará deles preguiçosos. Alguns dizem que eles não vão querer trabalhar, mas não há evidência disso. Todo mundo quer trabalhar, ser útil, contribuir. No Brasil, o Bolsa Família é um exemplo, com grande sucesso na redução da pobreza. No auge da emergência, quando você realmente tem que assistir pessoas, você tem que fazer uma espécie de jogar uma boia no mar, porque senão aquelas pessoas vão se afogar, dada a situação. Essa boia, tipicamente, é um programa de transferência de renda. Sem renda, a Cleomar viu o pouco que tinha se perder. A casa, escorada, ameaça cair. Dá aquela chuvinha, eu já fico logo com medo já. Já fico logo, me dá logo no nervo já. Só isso que eu queria, só ajeitar a minha casa. Só isso. Desculpa, viu? E agora tem um neto em casa. A mãe é a filha de 15 anos. Eu estudava em colégio particular, aí a minha mãe não pôde mais pagar e eu tive que ir para o público. Aí daí eu já não tive mais gosto de estudar, perdi o interesse. Criança e adolescente em idade escolar fora da escola são exceção no Brasil. Graças também ao Bolsa Família, que exige a matrícula dos filhos. Apesar de estarem na escola, as crianças não aprendem. Isso acontece em vários países e acontece no Brasil. É preciso se assegurar de que as crianças não saiam sem domínio da leitura e dos números. E isso tem consequências. No fim das contas, essas pessoas vão acabar tendo uma remuneração mais baixa do que poderiam se tivessem acesso à educação de qualidade. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, também vê a educação como investimento e aponta mais um caminho, o da reforma fiscal. Se espera de um sistema tributário que os mais ricos paguem proporcionalmente mais.
O nosso sistema não tem essa característica e os mais pobres consomem mais da sua renda do que os mais ricos. E aí, se nós formos ao extremo, olharmos, sei lá, o 1% mais ricos, mais ainda, essas pessoas tendem a pagar ainda menos imposto. A ideia é inverter. Quanto mais rico, maior o imposto. Nós não estamos falando de trazer para cá alíquotas de imposto astronômicas, não é disso, não. É algo assim um pouquinho mais normal só. Já vai fazer uma enorme diferença. Esse dinheiro pode ser aquela boia para quem tenta sozinho tirar a cabeça para fora d'água. Carla prepara sabonete líquido e essências, embaladas em garrafinhas reaproveitadas, como aquelas que Cleomar cata na rua. Beth faz doces para vender na rua com ingredientes doados. As três embaladas pela solidariedade e uma determinação imensa. Eu acredito que daqui a um ano a história seja completamente diferente. Tem muita gente que começa e por um desânimo qualquer para. E eu pretendo continuar. Pessoal, deu para visualizar direitinho? Certo. Numa conversa assim bem honesta, vocês conseguiam visualizar essa situação no nosso país? Ou seja, vocês acompanham notícias, vocês conseguiram entender o tamanho da gravidade atual de que a gente está passando, que nem foi descrito? Muito bem, muito bacana, muitos colegas, aliás, praticamente todo mundo que está respondendo afirmando que sim, né? E isso é muito importante, porque muitas vezes, né, na idade de vocês, a gente não tem interesse, né, por temas como esse, a gente não consegue conseguir ter interesse por assuntos, né, que são basicamente adultos, mas que mesmo na adolescência a gente já deveria se importar, até porque a gente estuda um assunto como isso num curso como agora, né? E muitas pessoas ignoram justamente porque não faz parte da realidade, né? Da sua realidade. Às vezes nasce numa família que tem uma estrutura financeira melhor, né? Vive num ambiente, num bairro, numa cidade que tem apenas boas condições, né? Não sabe como é a realidade da maioria das pessoas brasileiras e, obviamente, se é um assunto incômodo, né, que de certa forma nos incomoda, nos deixa triste, nos deixa indignado, porque o problema realmente é algo que não nos orgulha, né, viver num país que ainda tem problemas como esse. Então, obviamente, algumas pessoas preferem ignorar, né, se omitir, porque assim é como se ignorasse a situação, né? Mas é muito importante, né, que principalmente a geração de vocês que nasceu aí no início, acredito que todos vocês aí nasceram por volta de 2003, 2004, 2005, então nasceram, né, numa época em que o Brasil ele já não sabia, né, mais o que era miséria, né? Alguns anos atrás, após o nascimento de vocês, existia um problema muito grande, né? Mas ele foi sendo melhorado, vocês nasceram numa época onde o país tinha condições melhores, felizmente, né? Com acesso a uma educação melhor, como por exemplo, uma escola como essa não existia cerca de 20, 25 anos atrás, entre outras possibilidades de empregos para os pais de vocês, ou seja, nasceram no momento em que o Brasil estava caminhando para ser aquele país do futuro que a gente sempre tanto sonha, né? Mas aí veio se encontrando as situações como essa, né? Desde 2015, quando começou a recessão, que estão fazendo com que alguns de vocês, inclusive talvez,
tenham que se dar aceitar uma nova realidade, onde muitas vezes vocês querem algo e talvez o pai e a mãe de vocês não têm condições, né? Ou pelo menos vocês enxergam algum parente, algum amigo, algum vizinho que está nessa situação. E a questão que a gente deve se perguntar, depois de ter estudado lá mesmo na disciplina de economia ou no início da aula de hoje, é se, diante, né, de um país tão grande, né, que tem tanta coisa boa, tem tantos bons negócios, como o próprio agronegócio gerando números tão positivos, se situações como essas, elas ainda são aceitáveis, né? Se a gente, como cidadão brasileiro, a gente deve se conformar. Essas tantas pessoas que estão desempregadas, né, e que estão ficando desempregadas, que estão saindo do ensino médio, das faculdades e não estão encontrando emprego, isso importa para mim? Ou se eu estou numa situação financeira melhor, elas que se virem, né? Eu acho que é essa pergunta que tem que a gente se fazer de vez em quando a gente lidar com esses temas, porque não é não é confortável, né, para alguém que seja honesto consigo mesmo, reconhecer a situação atual do nosso país, onde a gente consegue avançar na nossa economia, mas ao mesmo tempo a gente não consegue dar suportes para que a sociedade em si se desenvolva, né? Num dos momentos da reportagem, a repórter ela faz uma analogia muito didática, de mostrar em como que algumas pessoas elas têm a possibilidade de ascender, né, na sua vida profissional, na sua vida financeira, né, quando ela, por exemplo, faz essa analogia andando em escadas, né, onde uma pessoa consegue, né, principalmente aquelas com comportamento empreendedor, consegue com muita facilidade chegar, né, aos lugares almejados, conseguir empregos, passar em concurso, entrar na universidade apenas pelo esforço próprio, enquanto outras conseguem isso através de já ter uma boa família, de ter um amigo que faz uma indicação, de ter alguém da família que lhe possibilita o emprego, ou seja, que tem todo um suporte já encaminhado para que ela vença na vida. Enquanto nós temos um terceiro tipo de pessoa, que infelizmente é o que mais existe no nosso país, que tentam sair do canto, mas não conseguem, né? Há pesquisas, né, que denotam que no nosso país, para que uma pessoa, por exemplo, consiga trazer uma mudança significativa, como por exemplo, a primeira pessoa da família conseguir entrar na universidade, ou conseguir entrar em uma outra classe social mais elevada, isso leva cerca de 8 a 9 gerações, ou seja, em uma família leva-se cerca de 100 anos para que uma pessoa que nasceu pobre, de fato, ela consiga ter uma vida melhor, né? Cada pai e mãe que vem em seguida vai tendo uma noção melhor da realidade, e isso vai favorecendo para que lá no futuro alguém da família possa ter uma condição de vida melhor. Mas obviamente isso não vai acontecer por si só, né? Isso tem que ter o papel do governo, construindo boas escolas, né? Dando acesso a universidades, ou pelo menos escolas técnicas que formem mão de obra qualificada, que incentive a contratação por parte das empresas. Então, existe toda uma série de situações governamentais que contribuem para que isso aconteça, né? Obviamente que todo o país ele vai passar por uma crise, né, de diversas formas que pode acontecer, né? A gente pegar os Estados Unidos, por exemplo, a crise financeira de 2008 foi um baque, né? Assim como a pandemia foi, mas como o país é muito bem organizado, né, na sua democracia, rapidamente eles conseguiram recuperar os danos que a crise de 2008 causou e já está tendo toda uma série de investimentos e planejamento para sair dessa atual crise, né?
Algumas semanas, por exemplo, o próprio presidente americano anunciou todo um pacote de investimentos voltado ao auxílio justamente para quem mais precisa, para quem perdeu o emprego, né? E uma das políticas mais simples que funcionam lá nesse sentido e que vai ser aplicada é uma que não existe aqui no país e não parece ter interesse dos nossos políticos, que é justamente você aumentar as taxas de impostos para quem é mais rico, né? Que é justamente algo que a gente conversou também em alguma das aulas lá na disciplina de economia, né? Se eu tenho uma conta de luz no valor de R$ 100, né? Só que eu não tenho nenhum emprego formal, eu tenho uma renda, por exemplo, aí de R$ 600, então se essa conta sobe para 120, esses R$ 20 vão fazer muita diferença na minha vida. Mas para um vizinho meu que ganha, por exemplo, 2, 3 mil reais de salário, essa diferença de R$ 20 não vai ser tão significativa, né? Então, por isso, há necessidade de você tentar, né, dos governos tentarem aplicar impostos mais equilibrados para que quem ganha mais seja capaz de pagar mais e, obviamente, você conseguir equilibrar os setores de pagamento de impostos para que, de fato, quem tem menos condição tenha mais possibilidades de conseguir sair dessa realidade. E colocando isso aí em políticas importantes, né, como foi citada como a própria Bolsa Família, que façam que muitas pessoas hoje não sejam consideradas que estão na miséria, né? Mas se a gente tirar diversos de brasileiros, né, que recebem o Bolsa Família, se eles deixassem de receber de uma hora para outra, todos eles seriam inseridos como população miserável, né? Porque o Bolsa Família é a única renda, não tem outro emprego e trabalho. Então, novamente, o problema não é dar dinheiro para pobre, o problema é você acostumar, né? É preciso criar programas de auxílio para essas pessoas terem o sustento, né, durante esse momento difícil de desemprego, mas é preciso você qualificar essas pessoas e criar também programas que reinsiram elas no mercado de trabalho para que esse auxílio um dia, né, o Bolsa Família ou qualquer outro programa desse sentido, um dia não seja mais necessário. É assim que a gente consegue superar essa situação, né? Luciano faz a seguinte observação. Durkheim dizia que um ambiente patológico corrompe todo o processo coletivo. Nesse sentido, quando há uma taxa de desemprego alta, a economia despenca, consequentemente, há uma grande concorrência para poucas vagas de emprego, já que muitas acabam declarando falência. Esse exemplo é apenas um dos diversos problemas que esse impasse pode corroborar, né? É bem interessante a solução da economista do Prêmio Nobel de uma contribuição inversamente proporcional à renda mensal, né? Que é justamente essa questão da inversão de como os impostos são aplicados, né? Então, o Luciano colocou um ponto muito interessante aí sobre essa questão de fato que quando ele aponta que quando, né, há, por exemplo, o aumento da taxa de desemprego, né, fica bastante alto, obviamente a economia vai desaquecer, porque são menos pessoas comprando, são menos pessoas consumindo, né, e pior, as pessoas não conseguem comprar o básico, né, se eu não tenho uma alimentação adequada, eu posso ficar doente muito mais facilmente, porque o meu sistema imunológico ele fica baixo. Resultado, eu vou precisar de sistema de saúde, eu vou para os hospitais, e o sistema público acaba gastando mais também, né? Que é justamente o que acontece agora. Muitas pessoas doentes com uma doença que demanda muito investimento na compra de remédios que são caros para o seu tratamento, né? Então, nesse sentido, é realmente uma situação muito problemática, né, que a gente tem hoje. E, ao se fazer essa pergunta, se isso interessa a nós ou não, a gente precisa ter essa preocupação em como que toda a economia ela funciona, né? Se o país quer continuar crescendo com os investimentos corretos, nós temos que ter pessoas à frente, né, que liderem esse processo. O nosso setor cresceu bastante, principalmente por ter
empresários com visão, com planejamento estratégico. E da mesma forma, nós precisamos ter políticos que têm esse senso, né, de responsabilidade, que na hora que vai concorrer a uma eleição, apresente, né, mesmo que seja no seu site, né, para você pesquisar, um plano do que vai ser feito com o dinheiro que é gerado no nosso país, né? Porque se o Brasil continua avançando, né, com um setor como o nosso, mas ele não melhora em outros, vai chegar um momento em que o agronegócio ele apenas serve para cobrir os erros que estão acontecendo em outros setores, né? Então isso obviamente faz com que o país fique parado, ele não avança, né? Se o país está cada vez mais pobre, cada vez mais desempregado, com a saúde cada vez mais debilitada, obviamente que não faz sentido nenhum a gente ocupar um posto de uma das maiores economias do mundo, né? Porque esse posto ele tem que se refletir em uma qualidade de vida também melhor, né? Não é à toa que quando a gente olha para o ranking e vê países como Alemanha, Nova Zelândia, que ocupam postos de boas economias, é também alguns dos melhores lugares do mundo, né, para se viver, com segurança pública, com saúde, com educação de qualidade, né? Então, é essa a perspectiva que a gente precisa entender sobre todos esses números e esses dados que são gerados para a economia, né? Se o país ele não está melhorando a qualidade de vida dos seus habitantes, né, então isso mostra que não adianta a economia continuar melhorando em números, né? Porque o país vai continuar sendo pobre, vai continuar sendo ineficiente na forma como gasta o dinheiro que é duramente arrecadado pelo trabalho de gente, na maioria das vezes, obviamente, honesta, que faz um trabalho correto, que acredita num país melhor, mas que é necessário uma participação da sociedade mais ativa, né? Cobrando os governantes, né? Seja por meio de redes sociais, enviando e-mail, todo mundo que a gente vota nas eleições tem canais de comunicação com o eleitor, e a gente pode cobrar respostas, pode cobrar soluções, para que, obviamente, os nossos governantes deem um retorno para nós, né? É sempre bom lembrar, os salários de senadores, deputados, prefeitos, governadores, presidentes, somos nós quem pagamos com os nossos impostos, né? Eles trabalham para a gente, nós pagamos os seus salários, e a gente não pode ficar ineste, né, vendo erros acontecendo e achando que isso é normal, né? Nós precisamos ter uma participação mais ativa. Pessoal, alguém quer fazer alguma observação? Só ressaltando aqui a parte que foi bem exposta, né, que além do efeito na economia, tudo isso a gente encontrou refúgio na escola, né? Aí tá aí a importância da escola para os seus alunos, já que muitos acabam saindo daquele ambiente ali todo, como é que eu posso falar? Um ambiente desarmônico, digamos assim, né? Cheio de problemas, e acaba indo para a escola. Só que também muitas vezes esse ambiente faz com que o aluno traga essa realidade para a própria escola, e assim afetando o seu desempenho, né? Ficou bem claro na entrevista. Sim, sim. É uma boa observação, que é justamente uma das pautas mais colocadas, né? O país que ele quer crescer, se a gente pega a história de países como Coreia do Sul, Nova Zelândia e Dinamarca, ele investe pesado em educação, né? Porque educação deixa as pessoas mais conscientes, né? Para a maioria das pessoas que não concluem o ensino fundamental e o ensino médio, a vida tanto faz como tanto fez, e é muito fácil eu entrar no caminho das drogas, eu entrar no caminho da prostituição, eu entrar no caminho da violência, porque não me foi apontado soluções para a minha vida de que eu posso reconhecer que eu posso sim ter um bom emprego, ser um bom profissional, ter tudo aquilo que pessoas que nasceram numa condição melhor de vida que eu tenho,
já tem, né? Ou seja, que eu posso sair da situação atual e transformar a realidade. E se a escola ela não consegue promover essa visão, obviamente ela não está conseguindo cumprir o seu papel, que é justamente transformar a realidade, né? Obviamente, quanto mais uma escola é eficiente, capaz de fazer com que seus alunos sejam mais conscientes do seu papel na sociedade, surge também uma sociedade mais com mais essa consciência plena, né, no sentido de cobrança, no sentido de se indignar, de não aceitar as condições atuais do país. E é nesse sentido que muitas vezes a gente vê a depreciação da educação por parte de políticos, em querer, por exemplo, transformar as universidades públicas em privadas, dificultar o acesso das pessoas às universidades particulares por meio de financiamento ou de bolsas de estudo, porque quando essas pessoas conseguem conhecimento, elas não vão mais aceitar, né, serem praticamente escravas desse sistema elitista pedante, né, que não aceita com que os desfavorecidos também tenham uma qualidade de vida melhor, né. Mas, né, estamos aqui, né, e vocês, com todas as limitações, são provas disso, de que nós não podemos nos conformar, né? Ainda que nós temos uma condição financeira boa, que alguns pais de vocês tenham bons empregos, e que vocês possam ter acesso também a um bom emprego no futuro, lembramos das realidades que foram mostradas no vídeo, né, de pessoas que inclusive trabalharam já em grandes empresas multinacionais, e o momento atual do país fez com que essas pessoas se desestabilizassem, né? Então, um país que não anda bem, uma hora ele pode ficar ruim para qualquer um, né? Por isso, eu estando ou não numa condição financeira boa, eu preciso me preocupar com os rumos que o país está tomando, né? Porque não temos mais tempo, pessoal. Já se passou-se décadas, o mundo está investindo, o mundo está evoluindo nas mais diversas tecnologias, e o Brasil é grande demais, tem muita gente boa para ficar atrás diante de tantas mudanças que estão acontecendo. Nós precisamos ter uma participação mais ativa como cidadãos e, obviamente, lutar pelo nosso direito de ocupar as boas vagas em universidades, ocupar bons cargos de trabalho, e isso começa com estudo, né? Compreensão do cenário atual e principalmente tendo muita consciência na hora que eu vou escolher um candidato e depositar meu voto, né? Porque um voto errado, um candidato que vai para o lugar errado, ele infelizmente faz um estrago na vida de muitas pessoas, né? Então, era basicamente isso, e para compreender melhor, né, as evoluções e a importância de diversas cadeias produtivas na evolução econômica do agronegócio, né, até amanhã, se tudo der certo, eu disponibilizo os podcasts para vocês, que vão servir de forma complementar para que vocês possam resolver a atividade que vai ser proposta.